Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fé em Ação podcast. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Estamos chegando ao fim do ano, né? O ano de 2025 aí foi, né, um ano muito bom, um ano de muitos desafios. Tenho certeza que você também deve ter passado por vários deles. Mas até aqui o Senhor nos ajudou, né? Como diz a palavra do Senhor. Então, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer a você que está nos assistindo, que nos acompanhou até aqui. Nosso canal está crescendo, o nosso movimento está sendo intenso e graças a Deus pela sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o Wellington Silva, sou o criador do Fé em Ação, que hoje, nosso último episódio do ano, mas no ano que vem coisas novas por aí, nós temos já preparado coisas grandiosas que o Senhor tem colocado no nosso coração aqui para fazer. Então eu quero já pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho aí para receber todas as notificações. Ano que vem nós vamos vir com tudo, com vários conteúdos aqui além do podcast. Então você pode se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha também se esse conteúdo também for abençoar a sua vida. Porque se abençoa a sua vida, você pode ter certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas, a vida de muita gente. Então compartilha aí com os grupos da família, com os grupos da igreja e bora compartilhar fé, bora viver isso na prática, né? Esse é o lema do Fé em Ação. Sempre nós vivermos isso na prática. E nós trazemos aqui histórias inspiradoras, nós trazemos testemunhos e compartilhamos aqui a palavra de Deus para que você se sinta inspirado de uma tal forma que você leva isso para a prática da sua vida mesmo. Então, que você não viva apenas na teoria, viva na prática. Jesus, ele conta conosco para nós vivermos na prática, beleza? Então, acho que não esqueci de nada, né? Bom, eu quero já ir direto ao ponto aqui no nosso episódio de hoje, que tá muito especial. E hoje eu trouxe uma pessoa que é muito, mas muito importante na minha vida. Ela fez parte, fez parte de um período que eu passei de muitos desafios, que eu realmente tive um encontro, eu passei a ter um encontro mais próximo de Jesus, também através da vida dela, através da nossa amizade no início, e depois isso se tornou algo um pouquinho maior aí, né? E hoje ela vai compartilhar um pouco da história dela. A gente vai realmente bater um papo bem legal aqui. Então eu quero agradecer ao Yasmin, Stephanie. Tudo bem? Tudo bem. Legal, hein? Dá um oi pra galera aí, se a galera se conhecer você. Oi, gente. Meu nome é Yasmin. Tenho 24 anos. Tô bem nervosa por estar aqui, né? Depois de muito tempo de convites, né? Mas amém. Que legal, muito bom. Seja bem-vinda, amor. Pra quem não sabe o que chamei ela de amor, porque ela é minha noiva, né? Ela no início da nós passamos um período de amizade, bastante amizade, um bom tempo de amizade. E hoje é minha noiva e em breve vem o nosso casamento aí, né? Bom, amor, como você conhece já um pouco do canal, né? Você sabe como que funciona, né? E eu queria saber de você, né? O que você faz hoje, como que tá sendo a sua vida hoje, no trabalho, na igreja, na vida geral aí, como que tá as coisas? Atualmente a gente faz parte, né, do Ministério de Louvor. Meu pai, ele é pastor ali da igreja de Santa Maria, onde a gente ali ajuda ele tocando, como líder de jovens também agora, desde sempre, né, na verdade. Ou seja, a gente faz tudo, na verdade. Regente de jovens. É uma benção, né? Aí o Wellington ali toca teclado, eu toco guitarra também, desde 2020 que eu comecei a aprender. E a gente vai indo, graças a Deus. Muito bom, legal. Bom, mas a sua história não começou assim vamos dizer assim, lá no topo, né? Acho que ninguém começa no topo, né? Da fé, da vida com Deus e da vida geral, né? Como que foi seu começo, né? A sua vida na fé, como que foi a sua vivência no evangelho e, assim, como que você conheceu, né? E como que tem sido para você viver esse tempo todo, né? Você sempre foi da igreja, como que foi? Como que tem sido? Assim, meus pais, a gente meio que nasceu num berço evangélico, mas eu nasci no ano de 2000
eu acredito que no ano de 2005, 2004, desses anos, meu pai, ele começou a ir na igreja evangélica. E aí foi quando a gente começou a ir também, aí eu comecei a conhecer ali na igreja evangélica de Rio Claro. É onde a gente começou os nossos primeiros passos, comecei a aprender da palavra, eles ali nos incentivavam também na parte musical, assim, também. E no meio da minha família, né, também, meu pai, ele tinha uma banda e tal, era muito meio musical. Então, a gente meio que foi já influenciada, né, a isso. Aí, com os meus 7 anos, meu pai já colocou eu pra aprender o teclado. Mas eu sempre quis, né, tocar violão, mas... mas eu também amei tocar teclado também, aprender o teclado. Inclusive, foi com o professor Jair, né, que me ensinou bastante. Um grande mestre, né, Jair? Sim. E aos 12 anos, a gente se mudou de igreja, né? A gente foi pra Assembleia de Deus. E lá onde eu me batizei, eu tava crescendo, a gente aprendeu bastante da palavra, com discipulado também. Eu me batizei aos 12 anos, mas a gente sempre fica nessa, né? Porque, os meus pais, eles são crentes, então eu também sou. Mas eu ainda não tinha um encontro verdadeiro com Deus nessa época ainda. Então, ainda vinha lá na escola, aí o pessoal, eu sempre tentava meio que me esconder, né, de uma certa forma. Tipo, eu queria fazer parte, mas eu sabia que ali não era o meu lugar. Mas ele sempre, de alguma forma, falava assim, mas você vai fazer isso? Você é da igreja, você não pode. Aí, onde eu ficava brava, já não gostava muito, né. Mas ali... Inclusive, na escola, né, onde a gente se conheceu, pra quem não sabe, né, a gente sempre foi da mesma igreja, mas a gente não se conheceu na igreja. A gente se conheceu na escola, através da nossa amiga, né, a Giovana Stausert ali. E ali, em um retiro, né, da Umadric, que a gente foi em 2016. A Umadric, que é a Umadric, só pra galera conhecer. A Umadric é a nossa União das Mocidades da Assembleia de Deus de Rio Claro, que é ali da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Madureira, né? É a nossa Umadric, a nossa União das Mocidades. E ali eles fizeram um acampamento. E foi o meu primeiro retiro com eles. E ali foi muito difícil, porque eu não tava querendo ficar e já me sentia algo estranho, sabe? Mas Deus já sabia, né? E o inimigo também já tava querendo, né? Não tava querendo que isso acontecesse, né? Então, você já se não... sentia mal no ambiente, assim? Você estava... Sim, sim. Porque, assim, pra quem não sabe, né? Antes eu era bem rebelde, antes de não conhecer a Jesus, né? Eu era bem rebelde e eu queria as coisas do meu jeito. E aí, quando não era, eu ficava irritada, né? Já assumi o Pedro, já, né? O espírito de Pedro já tomava conta, tomava posse. Mas aí, ali, a gente tava tendo as brincadeiras, né? Falando de Jesus, conhecendo uns aos outros. E tinha aquele momento de culto, de comunhão. E ali eu comecei a me sentir tão mal, como se não fizesse parte daquilo. Eu queria ir embora, só queria, não, mãe, me leva, não quero mais ficar aqui. E ali a Fernanda também veio conversar comigo, a Fer, que é da nossa igreja também, da Madureira, né? Ela veio conversar comigo também, me incentivando a ficar. E ali eu fiquei, até o final do culto, então. E ali naquele culto, Deus falou muito comigo. Usou a vida do Bruno, o Bruno que toca teclado ali Brunão, grande Brunão. Aliás, se o Brunão estiver assistindo, eu quero você aqui, hein, Brunão? Verdade, já traz ele, já é um gancho. Ali da Madureira, né? E ali ele começou a louvar aquele hino, Reatando a Amizade. E parecia que Deus estava falando ali comigo, né? Que fala assim, tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Aquilo falou muito ao meu coração. Era como se Deus estivesse ali falando comigo, exatamente. E ali eu fui e entreguei a minha vida a Jesus, fui e aceitei a Jesus naquele momento. Ali, naquele momento, eu acredito que foi o momento que eu tive o encontro verdadeiro com Deus. E como que foi isso? Nossa, isso é muito profundo, né? Porque, assim, você viveu uma vida, né? Não é uma vida, né? Mas, assim, você viver durante o tempo, né? O seu tempo de vida até ali, você tinha vivido ali de uma forma meio que no automático, né? Uhum. E
Acho que muita gente vive assim, na verdade, né? No modo automático, sem perceber, na verdade. Porque por incrível que pareça, a gente viver na igreja, estar ocupado com as coisas, e não ter um conhecimento do evangelho, a gente se perde muito fácil nas tarefas, né? Então, tipo assim, que nem a gente toca, né? A gente toca na igreja, nossa, como a gente toca. Tipo assim, é muito intenso os trabalhos, né? Então, é trabalho lá na sede, é trabalho na congregação. Às vezes, alguma congregação chama, a gente vai, ensaia, faz o louvor e tal. E aí tem tantos outros afazeres, canta, e no meio disso tem o Ministério da Palavra também, que a gente ensina jovens. Então, é uma série de coisas que a gente pode se perder no meio disso, né? E pra quem é adolescente, isso aqui foi uma fase de adolescência, né? Uhum. O que você sentia, ou o que você... a forma como você vivia além dessa questão, né? Porque aí é uma outra fase, né? Que ainda se talvez não estivesse talvez tão ocupado com as coisas, assim, liderando trabalhos na igreja, mas você vivia, que nem você falou, você vivia momentos ali que... Nossa, isso aqui de certa forma me incomodava, mas ao mesmo tempo eu era meio rebelde, porque não era bem assim. E eu tenho certeza que o quanto que isso fez a diferença pra você hoje, né? Tipo assim, essa trajetória, você viver, e depois começar a presenciar na presença de Deus aquilo que transforma mesmo, né? E aí tudo mudou. Uhum. Né? Como que foi depois disso? Quais foram as mudanças? O que você sentiu? Porque muita gente tem isso como um peso, né? Eu já vi gente testemunhando como um peso. Nossa, agora que eu aceitei Jesus, nossa, agora tá complicado. Uhum. Como que você enxerga isso, né? Então, eu vejo muito naquele versículo que diz, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, quando ele crescer ele não desviará. Isso foi muito mais influência, assim, da parte dos meus pais, sabe? Eles ali sempre orando, sempre mostrando o caminho, né, que eu devia seguir. Embora ali na escola, em outros lugares, eles tentavam influenciar aí o caminho errado, mas minha mãe e meu pai sempre me ensinavam, não é bem assim, não é por esse lado que você tem que ir. E também os nossos líderes, né, nossos líderes de jovens ali, no Cervezão, a Lu e o Joe, e o Julião também, nos ajudavam bastante também, nos ensinando. Isso faz toda a diferença, né? Porque assim a gente não se desvia do caminho, né? Sim. Na verdade, isso aí é o ponto principal, né? Uhum. Tipo assim, de uma família que é estabelecida na igreja, né? Sim. Porque aí você tem... Isso não é... Lógico que já vi casos assim, né? Tipo, como que tipo assim, os pais às vezes relatando, né? Mas eu ensinei meu filho e tal, e mesmo assim ele se desviou do caminho e tal. E, na verdade, isso não é bem uma garantia, Uhum. mas a probabilidade do filho ele não se esquecer daquele caminho e futuramente, se ele sair do eixo, ele retornar, é muito grande. Né? Porque ele já sabe, ele conhece o caminho, ele sabe que aquilo ali é uma verdade, Uhum. né? E a grande verdade é que a gente precisa ter em mente, né? Principalmente os pais, né? De que não é uma garantia, mas a nossa parte, a parte dos pais, precisa ser feita, né? Uhum. De ensinar, de semear e não sofrer por causa de um desafio que passar com os filhos, né? Porque vai passar, né? Uhum. Imagino que seus pais Sim. devem ter passado por vários desses desafios, né? Uhum. Exatamente, porque é que nem aquilo que diz, né? Filho de crente não é crentinho, né? Mas é isso aí. Porque, eu sempre sabia, né? Tipo, eu fazia algumas coisas erradas assim, mas eu sabia que não era bem assim. E eu tinha aquilo no meu coração. Que eu queria ter um encontro verdadeiro, mas ao mesmo tempo outras coisas tentavam me puxar. Mas, foi por Deus. Deus e a sua graça que veio falando comigo. Porque a gente vai tendo encontro, né? É todo um processo, né? Que a gente vai passando. E aí Deus vai nos ensinando, vai nos lapidando, né? Tirando aquelas coisas ruins. E é assim. Sim, muitas dessas fases que a gente passa, na verdade, de conversão, principalmente, né? Uhum. A grande maioria das vezes são processos mesmo, né? Então, tipo assim, não é... Tipo, da noite pro dia acordei crente, agora esqueci de tudo. Não, e na verdade nem esquece, né? Mas Uhum. assim, não é da noite pro dia, né?
um processo. Você passa por aqui, depois você desliza ali, depois volta de novo e continua. E acho que perseverança, né? Acho que é o nome do que faz com que isso realmente tenha sucesso lá no fim das contas, né? É verdade. Porque antes de eu me converter, eu me sentia até em um momento de depressão, assim. Tipo, eu não quero isso pra mim, isso daqui não é pra mim, então é melhor que Deus tire a minha vida, porque eu não quero mais. E aí, quando eu tive o encontro verdadeiro com Deus, era como se um peso fosse tirado, assim, dos meus ombros. E ali eu consegui... A gente começou a fazer até evangelismo, né? Que parecia pra mim aquela graça especial que Deus manda na gente, né? Tipo, eu posso fazer tudo. Mas é aquela de primeiro amor, né? Quando a gente acaba de se converter, né? Aí a gente fica naquela expectativa, né? Tipo, não, por que falam que é difícil matar carne? É fácil, que não sei o quê. E não é bem assim, né? É por isso que aquela que nem eu falei no começo, né? Quando a gente anda com Deus, né? Eu já ouvi vários testemunhos, né, na igreja, assim, o pessoal falando e tal, de como que é difícil andar com Deus e tal. E na verdade é o oposto, né? É o contrário. Né? Andar com Deus, viver uma vida com Deus é tão mais leve, sabe? Jesus, ele já deixou a promessa, né? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio, né? Então, se eu tô carregando um peso, é porque muito provavelmente eu tô atarefado com muita coisa, e essas muitas coisas não tem diretamente a ver com a comunhão com Deus, né, na verdade. Porque você vai vivendo atarefado, que nem eu falei, né? Vivendo atarefado. E aí, a vida religiosa, né? A vida religiosa de fazer as coisas e não ter essa comunhão e essa vida devota com Deus, faz com que a gente se torne realmente pessoas que cumprem tarefas, né? E aí se sentem sobrecarregados. Se sentindo sobrecarregados, às vezes a gente não vai ser valorizado por aquilo que a gente faz. Porque as pessoas, às vezes, nem sempre tá bom, né? Para as coisas que a gente faz. Né? E aí a gente se frustra. Isso aqui não é pra mim. Esse negócio de Jesus aí não é pra mim. Por quê? Porque não teve esse encontro, né? Você com certeza sentiu essa leveza, né? Depois de ter recebido Jesus, né? Sim. Que até então, né? Creio que foi em 2016, né? Que a gente começou até a ir na casa da Kemily também, né? A gente fazia as nossas orações. Só. Spoiler aí. Kemily, você tem que vir aqui nessa mesa contar testemunho, porque aquele período, inclusive, foi um período transformador pra gente, né? Um dia, né, a gente tem que trazer o Templo Voice também, né? Verdade. Já um spoiler, antes da gente iniciar, né, o nosso grupo e tudo, a gente começou ali a fazer orações na casa da Kemily toda quarta-feira, né? A gente ia ali de bicicletinha, né? Olha, e era gostoso. No início, a gente mais conversava do que orava. Mas é legal. Adolescente, 15 anos, né? Mas era gostoso. Era gostoso. Assim, por isso que a gente fala, né, assim, de semear, né? A Bíblia fala que aquele que semeia no Espírito vai colher no Espírito, né? Então, aqueles momentos ali que, por mais, nossa, era descontraído, a gente conversava muito, dava muita risada e tal, mas a nossa comunhão que fortalecia isso, né? E não é muito diferente de hoje, né? Que, assim, a Kemily estando junto com a gente, o André, e foi agregado depois, né? E essa comunhão, né? Então, assim, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quando você tem aquelas amizades lá que puxava você lá pro outro lado, puxava você pra fazer tal coisa. Às vezes até coisas que nem são necessariamente pecado, mas aquilo também não edifica, né? Também não traz uma luz pra você. Mas às vezes trazendo coisas que vai dispersar a sua atenção, né? E aí tem o lado oposto, né? De você ter amizades que, puxa, realmente isso aqui faz toda a diferença. Pode passar 10 anos que a gente vai se encontrar e vai ser aquele mesmo calor de amizade e de comunhão por causa desses momentos, né? E realmente aquele período foi um período muito legal, né? A gente, na adolescência, né? Indo pra juventude,
saindo da escola, vai direto pra lá. E foi muito intenso, né? Foi bem legal, né? É verdade. E é interessante que a gente não se sentia cansado, né? A gente podia ir pra lá, pra cá, e a gente não cansava, né? Era gostoso demais. Igualzinho hoje, momento. né? Nossa. Só que cansa. Só que cansa, né? E é legal que, assim, eu fiquei lembrando, né, quando você mencionou isso aí, eu fiquei lembrando dos períodos, assim, de muito, que a gente sentia mesmo, assim, Verdade. a presença de Deus, né? Eu lembro que teve um dia que nós fomos todos pro quarto lá, orar. A gente orava no escuro até, tinha uns negócios assim, né, que a gente Era gostoso. Tinha até uma vez que o falecido vô Parrote, né? Nossa, também que foi saudade. lá, é verdade. Foi lá, dava uma palavra pra gente também, era muito gostoso. Verdade. Então, é por isso que a família deles, né, em si, tem algo que agregou muito na nossa vida, Sim. né? Até hoje, né? Mas, assim, lá atrás, quando a gente não tinha talvez tantas influências positivas e tal, eles tinham isso, né? E a gente tem isso até hoje, né? Mas eu fiquei lembrando de vários momentos, assim, né, lá, que, nossa, a gente sentia tão forte, assim, a presença de Deus e vários momentos, assim, de revelação, que Deus falava, que Deus realmente... só quem vive vai entender, né? Na verdade, que só quem vive entende, e quem vive sente saudade também, né? Desses momentos. Mas foram fases que a gente até comenta, né? Poxa, por que a gente não volta a fazer? Então, a gente até comentou um tempo atrás, né? E que a gente não volta a fazer, né? Mas tem a vida com Deus são as estações, né? São como as estações. Cada fase é uma fase, né? Aquela foi a fase necessária para isso, né? Sim. Da gente se alimentar, e Deus tinha algum projeto pra gente lá na frente, né? É verdade. E aí hoje a gente colhe frutos disso, né? Com o Templo Voice, que... É verdade. Era como se fosse uma célula, né? A gente ali orava, louvava uns hinos, compartilhava da palavra, era muito gostoso. É muito legal. Bom, e hoje então você, depois de ter passado ou estar passando por toda essa fase de ser restaurada, de passar então a ter uma vida com Deus, né? A sua vida, ela passou a se tornar mais leve, né? E você hoje serve nos departamentos, assim, da igreja, né? No Ministério de Louvor, né? Essa questão do Ministério de Louvor, quando que você descobriu, assim, que era algo que realmente era aquilo, né? Que porque antes você falou que você começou a tocar teclado, né? Mas hoje você canta e toca guitarra também, né? Mas você sempre também cantou, fez aula de canto, faz aula de canto até hoje, né? Sim. Então, o primeiro hino que a gente louvou na igreja foi eu e a Bia, né? A gente como sempre, começou você como e a Bia. Spoiler, né? Ninguém sabia. Ninguém sabe que você e a Bia começaram juntos. A gente começou a cantar um hino. Era um hino do Dia das Mães, nada a ver, tipo, não... A gente começou a cantar, a gente achou bonito, a gente era... Não sei quantos anos tinha na época, eu acho que uns 14 anos, né? Por aí. A gente, vamos louvar esse hino, é bonito. A gente, não, é tarde. Começou... Aí, vamos lá, vamos cantar na igreja. Foi esse o primeiro hino. Inclusive, meu pai tem a foto até hoje lá no Facebook. Desse primeiro dia aí. Então, essa foi a primeira vez que vocês cantaram mesmo na igreja. E a gente sempre gostou, assim, de cantar. Porque meu pai, ele sempre cantava, louvava, assim. E a gente se inspirava, né? E era bom porque, cantar pra gente é algo libertador, né? É o que nos aproxima mais de Deus. É que Deus habita no meio dos louvores, né? E quando a gente louva, a gente sente a presença de Deus, a gente bota tudo que tava pra fora, né? É muito, muito gostoso, né? E eu comecei a fazer aula em 2016, que a gente começou no coral, né? Com o Josué, ali na sede. Foi muito gostoso, né? E a gente não parou desde então. A gente foi em 2016, 2017, fazendo aula coral. Era um coral que, inclusive, era de todas as Assembleias de Deus, né? Junto, era muito gostoso. Verdade. Que, aliás, hoje tá meio... retornou boa parte, né, dos integrantes, né? É verdade. Agora a gente tá com o Coral Black também, que tem alguns componentes também das Assembleias de Deus, alguns que já faziam parte desse coral, outros novos também.
E tá sendo uma bênção. A gente tinha parado e agora, pra graça de Deus, a gente retornou de novo, né? Isso tem sido muito bom. Muito bom pro nosso crescimento, assim. E é muito bom espiritualmente também. Tá ali louvando junto com o pessoal é uma experiência única mesmo. Sim, legal. Muito bom. Amor, tem uma fase que você passou que a gente presenciou, né, num dos congressos da Almadri, que a gente todo ano tem, né, os congressos e tal. Mas teve um ano que foi especial, né? Foi um ano que Sim. foi bastante marcante pra você, né? Eu queria que você contasse também como que foi esse momento, porque pra galera entender até o momento, assim, de conhecer Jesus e aquele momento que você viveu, aquele outro momento, né, que você viveu lá no congresso, né? O que aconteceu? Como que foi aquilo lá? Que assim a gente tem um encontro verdadeiro, né? Mas não é por isso que a gente já é automaticamente batizado do Espírito Santo. Alguns já têm essa dádiva, né? De já ter os dois juntos, né? Mas. E assim, na sua concepção, só pra galera entender e quem não, principalmente quem não entende, né? O que seria o batismo no Espírito Santo? Ah, assim, falando, seria a primeira coisa seria falar em línguas, né? O primeiro sinal que a pessoa seria batizada do Espírito Santo, né? Mas também pode ser que as pessoas não falem em línguas também, mas tenham outros dons também. E é buscando que a gente tenha esse batismo com o Espírito Santo. Ou seja, é um revestimento a mais, né? Sim. Que Deus entrega para algumas funções específicas, né? Uhum. Mas e aí? Então. E foi em 2022, ali eu tava passando por uma fase meio... Tá muito calor? Não, tá bom. Um pouco meio depressiva, assim. Porque eu sempre quis batismo do Espírito Santo, mas não tava alcançando aquilo, não tava tendo. E aquilo me deixava bem ruim. E eu pensava, né? Porque eu sabia que as coisas deste mundo já não eram pra mim, eu não queria mais. E se eu não tinha algo a mais com o Senhor, então, pra mim, eu não queria mais viver, assim. E naquele congresso 2022, ali o Jefferson não, o Sidney, o marido da Valesca, ele veio pregar, né? E ali a Sulamita começou a louvar um hino, aquele hino Enche-me, né? E ali eu comecei a sentir uma experiência tão poderosa, né? E eu não conseguia mais ficar ali em pé, eu fui e me ajoelhei, chorando aos pés do Senhor. E ali, de repente, eu senti uma mão, assim, nas minhas costas. Que veio uma irmã, colocou a mão nas minhas costas e disse, Deus, enche ela. E ali, naquele momento, eu nem senti, mas o pessoal me disse que ela deu a mão pra mim. E eu nem senti a mão dela dando a mão pra mim. Eu fui e comecei a pular, saltar. E foi um momento, assim, muito único com Deus. Como se não tivesse mais ninguém ali ao meu redor. Só tivesse eu e Deus. Ele comecei a falar em línguas. E foi aquele momento... Parecia que eu tava voando mesmo. Foi um momento único. Muito bom. E ali eu comecei a falar em línguas. Como você sabe também, a gente foi pra casa ainda. A gente foi no posto, ainda tava falando em línguas. Cheguei em casa, tava falando em línguas ainda. Não conseguia mais parar de falar. É assim. E parece que... com o batismo do Espírito Santo, a gente sente muito mais a vontade de conhecer a Bíblia, de ter mais conhecimento de Deus, né? Sim. O que mudou, assim, na prática pra você? Porque tem aquela fase, né, que nem a gente comentou de conversão, que os novos hábitos mudam, né? As coisas começam a mudar, a vida com Deus muda, né? Uhum. E o batismo no Espírito Santo, o que mudou pra você? Tá. Porque a gente tem o lance, né, de, tipo assim, a gente... Se é algo específico, porque, assim, eu entendo que, biblicamente, né, a gente entende que se Deus, ele entregou esse presente pra nós, não é em vão, né? Alguma coisa tem que mudar. Uhum. Alguma coisa tem que acontecer. E o que aconteceu com você a partir daí, então? Eu senti que Deus sempre tem algo a mais, sabe? Que eu posso buscar muito mais. É que nem aquela frase que diz que eu venho a ti, Senhor, com um copo de água, mas se eu te conhecesse mais, eu viria com um balde de água. É impressionante, né? É gostoso demais. Que a gente tem mais sede de Deus, né?
E a gente não sente tanta vontade, assim, das coisas do mundo. Essas coisas são meio que tiradas da gente, né? A gente só sente mais vontade mais de conhecer a Deus, mais estar ali na casa de Deus, né? E essas coisas do mundo... É que eu sempre faço essa explicação porque as coisas do mundo não é, tipo, coisas impuras necessariamente. São coisas gerais, tudo, né? Tudo passa a não ter mais tanto sentido, assim, né? Você passa... Na verdade, não é que não passa a ter sentido, é que a prioridade muda, né? Tipo assim, tem a prioridade antes estava aqui, agora ela tá aqui embaixo, porque agora Deus, ele está acima de tudo, né? Então, aí a partir daí, quando a prioridade muda, é automático, né? Que a gente vai ter mais vontade, sabe? E Deus, ele sempre tem mais para revelar, né, sobre ele, né, porque ele né, então se Deus ele é o começo, ele é o fim, ele é tudo, né, então Deus, ele tem coisas grandes a nos revelar, porque quando a gente olha, por exemplo, a palavra em Apocalipse, né, a gente vê as revelações e tal, tem a parte que para alguns pode ser meio assustador e tal, mas tem a parte de que João, ele, nos mínimos detalhes ali a gente vê João não consegue explicar tudo, né? De tudo que ele via, né? Então ele quando ele fala de Jesus, ele fala que os seus olhos era parecido com uma chama de fogo, sabe? Mas essa era a referência que ele tinha, né? Era o fogo, né? Mas era algo muito parecido com isso, mas não era bem isso, né? Era algo maior que isso, né? E não conseguia nem explicar, nem conseguir relatar aquilo que ele estava vendo, né? Sim. E realmente esses momentos, esses encontros, eles são inexplicáveis, né? Muitas vezes. Que nem aquilo que a gente estava conversando no discipulado, né? Sobre a casa na rocha e a casa na areia, né? Nossa, verdade. Que ali não era o problema ter construído na areia, mas como diz em Lucas, né? Que ele diz mais detalhadamente que o que construiu na rocha, ele cavou mais fundo até achar a rocha, né? E o outro não, né? Só simplesmente foi e cavou na areia. Foi e colocou na areia. E é exatamente isso. Quando a gente é batizado do Espírito Santo, a gente tem sede de cavar mais fundo, de conhecer mais a Deus. E não somente estar ali, no raso, né? Na areia. Que é exatamente isso, né? Que a gente vê por aí, muitos cristãos, né? Que acham que somente ir na igreja já é o suficiente, né? Que só tá ali, né? Mas não tem aquele relacionamento com Deus, não busca mais profundo em conhecer a Deus como Ele é. Porque é exatamente isso. Deus vai chamar aqueles que têm um relacionamento com eles, né? Não aqueles que só vai porque quer receber alguma bênção, quer isso, quer aquilo, ai Deus, quero isso. Acho que Deus é um padeiro, né? Quer fazer pedidos pra ele. Mas é exatamente isso, a gente precisa cavar mais fundo até conhecer a Deus, né? É porque no fim das contas não tem a ver com... Não tem a ver com nada, assim, tem a ver com simplesmente conhecer Deus, né? Assim, conhecer a Ele e por quais motivos? Nenhum, só porque conhecer a Deus, porque conhecer Jesus, né? Que é a razão da nossa vida, o autor da nossa fé, né? Ele que consumou o pecado ali na cruz por nós, né? Então... Eu tô terminando de ler já o livro Chega de Regras, eu até já comentei alguns momentos dele, né, com vocês no discipulado, com você também. E ele traz muito essa questão, assim, né, de, tipo, é natural do ser humano viver a lógica, sabe? E a lógica é o que Salomão sempre escreveu lá em Provérbios, né? As coisas práticas da nossa vida, sabe? Fazer a vida funcionar, fazer com que a vida realmente funcione, sabe? E quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a enxergar um outro lado da história, né? Que Deus, o que Deus tem para nós vai muito além do que só fazer a vida funcionar, sabe? Então, por exemplo, para um casal que tem filhos, por exemplo, no caso dos seus pais, né? Que gostaria tanto de que vocês permanecessem no caminho e fazia muitas coisas, dava vários ensinamentos, mas não tinha outro ensinamento maior do que eles buscar a Deus. Não tem outro ensinamento maior. Tem a questão de corrigir, de correção e tal, isso faz parte do processo por conta da idade das crianças, mas não tem coisa maior, mais poderosa
do que os pais buscar a presença de Deus acima de qualquer coisa, antes de corrigir os filhos, ter essa vida no altar, né? Uhum. E aí a nossa vida, a gente que no caso não tem filhos, e a gente tenta fazer as coisas para que dê certo, não existe nada mais poderoso do que ter um relacionamento com Deus, para que então as coisas deem certo. E se não der certo, muitas vezes, porque a gente ouve muito isso, né? Se você tiver fé, as coisas vai dar tudo certo. Mas às vezes você vai ter fé, você vai ter muita fé. E às vezes as coisas não vai dar certo. E o que vai restar para nós? Vai restar a presença de Deus dentro de nós, inundando nosso coração. Assim como o Jó, né? Que perdeu tudo. O Jó era o cara que tinha muita fé. Deus provou ele. Deus deu aquele momento para ele. Ele não restou nada. E ele era um homem íntegro. A Bíblia fala que, e mesmo assim, ele antes de tudo isso, ele já era um homem íntegro. Ele perdeu tudo e permaneceu na integridade. Porque tudo que ele tinha não era... Ele tinha tudo, mas não tinha nada. Era só a presença de Deus que importava, no fim das contas, né? Porque é quando a gente perde tudo, né? E o que resta, né? Bom, e aí, depois dessa fase que você passou, até quero que você continue falando também um pouco mais, mas teve um momento que você passou no ano passado também, né? Que foi um momento de muita aflição, né? Para nós, que presenciamos também, né? Para mim foi um grande desafio, porque eu não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia, a gente ficou extremamente preocupado, né? Que foi a questão da sua saúde, né? Sim. O que ocorreu, e eu tenho certeza que você também viveu muitos momentos ali com Deus, assim, né? Nesse sentido, né? Do que Deus queria com aquela situação. Ou simplesmente Deus não queria nada, ou só realmente passou por alguma coisa específica. Antes de contar sobre isso, eu quero falar também do versículo que eu mais gosto, né? Que faz parte da minha vida, né? Que é em 2 Coríntios 5:7, que nós andamos por fé, não por vista. Esse versículo surgiu na minha vida desde a época que eu tive um encontro com Deus, né? E ali na escola eles me chamaram para louvar. E ali, de repente, minha voz sumiu, né? Você deve se lembrar da situação, né? Minha voz sumiu e eu não conseguia nem falar com as pessoas. E ali era uma gincana que tava todo mundo fazendo ali. E ali eu entrei na sala e orei a Deus e pedi um versículo. E nele caiu exatamente esse versículo, que nós andamos por fé, não por vista. E ali eu me ajoelhei e comecei a orar. E ali chegou o momento da gente louvar. Eu não conseguia nem falar, mas ali na hora de louvar, que eu peguei no microfone, entreguei diante de Deus, a minha voz saiu, por um milagre de Deus. Eu achei que seria a minha experiência mais marcante, assim, com Deus, né? E esse versículo vem me acompanhando desde então. Só que aí chegou 2024 e teve uma experiência bem mais marcante. Nunca é suficiente, né? É exatamente assim, que a gente quer buscar Deus, né, até que nada mais importe, e pra gente ter mais de Deus, a gente tem que passar por experiências, né, pra que Deus nos mostre que Ele cuida de nós, independente do momento, né. E ali em 2024, foi dia 17 de dezembro, né, já deu um ano já, né. Um ano. Que ali eu comecei a sentir muita dor, tava na minha avó ainda no domingo, eu comecei a sentir muita dor no estômago, assim, e eu achei que era normal, porque até então eu sempre tive muita dor no estômago, o pessoal falava que era gastrite, ansiedade, né, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, assim, né, então sempre foi algo normal pra mim. Achei que era só mais uma dor no estômago, né, e aí só que foi tão forte que eu não tava nem conseguindo ficar de pé, tava ali na minha avó, aí eu peguei minha moto, pra ir de volta pra casa. Nossa, foi bem devagarzinho, assim, que tava quase morrendo, tanta dor. E ali eu só consegui ficar deitada só, e eu não consegui comer nada, comecei a vomitar, e aquela dor. Aí eu tive que ficar até em casa, que eu não consegui ir pro culto, porque não tava nem conseguindo me vestir. Aí eu fiquei ali deitada e eu não sei como que é um desmaio, né? Mas eu acho que eu devo ter desmaiado umas 3 vezes ali, porque eu
tava ali deitada na mesa, de repente já era de noite já. Tava tentando assistir o culto na sede pela online, né? Pela TV, mas não deu muito certo. E ali eu fui, deitei e fiquei esperando meus pais chegar. Aí eu achei que já tinha tomado os remédios, achei que ia melhorar. Minha mãe foi ali, viu que eu tava com febre. Aí a gente foi lá pro hospital, na UPA, né? E ali a gente ficou um bom tempo esperando, né? Aí eles começaram a fazer os exames. Aí eles fizeram um exame de sangue e eles perceberam que tinha uma alteração no sangue. E aí eles pediram pra eu voltar no outro dia. E aí eu até achei que ia poder voltar a trabalhar de boa, né? Inclusive eu falei pras meninas assim, eu vou ali pegar o resultado do exame e já vou voltar a trabalhar, né? Mas tava morrendo de dor, né? Ainda não Você tava tinha ido aguentando. trabalhar, então? Não, eu não tinha ido trabalhar. Mas eu já tinha avisado as meninas, já, porque a gente tava em falta ali no serviço, eu já tava meio preocupada com o serviço. Mas eu tava com muita dor. E aí eu fui aí no médico, a gente pegou os resultados, e eu falei pra ela que eu ainda tava sentindo bastante dor, e ela falou que a gente tinha feito um ultrassom, aí eles viram que tinha uma bolinha assim de pus, algo assim. Aí eles pediram pra eu esperar. E Na aí região do Isso, abdômen. na região do abdômen. Aí eles pediram pra eu esperar um tempo, ela foi ali, fez um teste comigo, e aí eu achei que a gente ia só passar uns medicamentos, né? Eles iam até me dar uma melhoradinha. Aí eles falaram assim, eu falei, quando que você vai me liberar? Eu falei pro moço ali, assim, não, a gente não vai te liberar, não. Você vai ter que ficar aqui, vou colocar um monte de tubo no C. Aí, nossa, meu Deus do céu. Aí a gente ficou ali por um tempo, na UPA, esperando, né, pra poder fazer a tomografia lá na Santa Casa. E aí eu fiz a tomografia lá na Santa Casa, e a gente ficou esperando até de noite, isso na segunda-feira. A gente ficou esperando até de noite, e aí saiu o resultado. Eles falaram que eu ia ter que passar por uma cirurgia. Só que até então eles não sabiam exatamente o que era. Eles achavam que era apendicite, algo assim. E eu tive que esperar até terça-feira. E isso eu nem tava conseguindo comer nada ainda. Então, desde domingo eu não tava comendo nada, só tomando um pouco de água. Mas aí na segunda falou que também não poderia mais tomar água, né? E ali eu não conseguia mais... Eu só ficava indo ao banheiro, não conseguia mais parar nada no estômago. Foi muito ruim. E aí na terça-feira, a gente, por volta de umas 2 horas da tarde, eu entrei no centro cirúrgico. E aí o médico tava ali operando, e aí ele viu que na verdade não era apendicite, que tinha 2 cistos no ovário, e um deles já tinha estourado já. Um deles já tinha estourado, só que já tinha estourado há algumas semanas já, e eu nem tinha sentido nada, eu só tinha sentido, achei que era só uma virose, né, algo assim. E já tinha até estourado já, e já tinha comprometido os outros órgãos, assim. E aí eles falaram que tinha que fazer uma limpeza lá. Então aí eu tive que tomar bastante soro. Aí eles colocaram aquela sonda, né, pra poder urinar também. Aí eles tiveram que fazer, né, uma cirurgia de emergência. Geralmente eles falam que só pode cortar, assim, na horizontal, né? Aí eles tiveram que cortar na vertical por ser de emergência. Então tem uma cicatriz do umbigo até pra baixo, né? E aqui do lado também da apendicite, porque ele achou que poderia ser apendicite, então ele já tirou o apêndice também. E ali foi um momento muito ruim, assim, porque eu já... se os outros não sabem, eu já tinha passado por 6 cirurgias, né? Eu já tinha operado já o nariz, já operei a garganta também, já tirei a vesícula. Mas eu fiquei bem assustada com aquela, porque foi assim do nada. As outras eu já sabia que poderia acontecer, né? Que ia acontecer, a gente já marcou, já tinha feito com a anestesista, já tinha marcado, já sabia que ia acontecer. Mas essa foi do nada, assim. E ali eu comecei a me sentir um pouco sozinha, porque, assim, por que Deus não tinha me curado, né? Mas aí depois eu parei pra pensar que, na verdade, não era nem pra eu estar viva, né? Porque se já tinha estourado algumas semanas atrás, então Deus já estava cuidando de mim, mesmo antes de eu sentir qualquer coisa, né? Deus já estava ali cuidando de mim. E aí eu só conseguia pensar naquele louvor que a gente louva, Posso Clamar,
Eu sei que não estou só, porque eu creio que amanhã vai ser bem melhor. Eu ficava com esse louvor e vinha bastante a passagem que eu tinha assistido um vídeo da Camila Barros, uma pregação dela, que ela dizia assim que da mesma forma que Mardoqueu, ele estava ali nos livros das obras. Foi aquilo que ele tinha feito. Então, estava ali escrito. Da mesma forma, no livro das obras que fala do Apocalipse, também iria acontecer. Mas seria o livro das obras, aquilo que a gente fez. E não aquilo que a gente teve vontade de fazer. E aquilo falava bastante no meu coração. As coisas que eu tinha vontade de fazer para Deus, mas eu não tinha feito. E eu ficava com aquilo muito na minha cabeça, orando para que Deus me desse mais uma oportunidade para poder fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer para Ele, mas por alguns motivos não tinha feito ainda. Porque é exatamente isso. Só vai chegar diante de Deus aquilo que realmente a gente fez. Não aquilo, eu tenho vontade de fazer isso para Deus. Eu tenho muita vontade de fazer evangelismo, tenho muita vontade de sair falando, mas não adianta só ter vontade, você precisa ir fazer, porque isso não vai constar lá que você teve vontade de fazer, né? E ali eu fiquei uns 3 dias sem poder comer e beber, aí só na quarta-feira que ele deu só um pouquinho... Pediu pra eu tomar só um pouquinho, uma tampinha de água só. E foi um momento bem difícil, assim, que ali eu tive que aprender a andar de novo, né? Toda a reabilitação foi bem marcante, mas eu senti o cuidado de Deus em tudo isso na minha vida. E agora, graças a Deus, né? Estou recuperada, graças a Deus. Mas também que nesse ano, né, eu achei que tava tudo bem, né? Mas fazia ali uns 6 meses que eu tinha feito a cirurgia. E ali, por conta do trabalho, né, a gente tem que voltar a andar de moto, né? E ali a moça ultrapassou o pare e acabou me pegando e faltou pouquíssima coisa, assim, pra não pegar na cirurgia, né? E mais uma vez, eu vi um cuidado de Deus na minha vida. Que... Exatamente como quando eu fui contar isso pro pessoal do coral, aí o irmãozinho disse, você foi uma fênix, né? Renasceu. Foi exatamente isso, né? E agora chega, né? Chega, né? Agora já deu 7 cirurgias, acho que já chegou o número da perfeição. Meu Deus, são tantas situações, né? E você falou uma coisa que eu achei bastante... porque quando eu soube, né, de tudo que estava acontecendo, né, você relatando, eu fiquei pensando, né? Eu não tava sabendo, né, de tudo que estava acontecendo quando aconteceu a situação, né, da cirurgia, né? Que eu tava em Alphaville, lá em São Paulo, e não tinha recebido nenhuma notícia, nada, então pra mim tava tudo normal, tudo em ordem, né? Quando eu cheguei na segunda pra trabalhar, que a Bia na época trabalhava na Music Hall, ela comentou assim, eu falei, e aí que eu, nossa, achei super estranho, né? E aí eu te mandei mensagem, a gente começou a conversar, e aí que eu fui me ligar, assim, do que tava acontecendo, né? Mas, aí fica aquela preocupação, né? Uhum. E aí, você falou uma coisa que eu acho muito importante, na verdade, para todo cristão, né? E a gente vai passar por muitos desafios, né? Esses e outros, né? Eu já recebi vários testemunhos aqui, né, de alguns irmãos, algumas pessoas que vieram aqui no podcast, relatando, né, sobre os acontecimentos da vida, assim, no decorrer da trajetória. Não existe momento bom, não existe assim, a gente tá com Deus, então tá tudo bem, na verdade, a nossa vida não deixa de mudar, o que muda é a nossa vida com Deus, espiritual, né? Como a gente passa a enxergar o mundo, né? Uhum. Mas as situações, luto, cirurgia e tantas outras situações, a gente continua sujeito, né? E você falou uma coisa que eu achei muito importante, e é importante para todos nós, né? Que você falou, né? Você lembrou daquele louvor da Eichla, posso clamar, né? Eu sei que eu não estou só, já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor, né? Isso não é uma palavra motivacional, né? Isso é uma verdade, né? Uhum. Que ela precisa ser interna dentro de nós, em qualquer situação. Quando eu acordo, quando tá tudo bem e quando tá tudo mal também, né? Porque aí o momento do dia mal, ele vai chegar e ele só vai ser dia mal mesmo se eu não ter essa certeza, né?
ficar lamentando, Uhum. ficar triste pela situação e não conseguir enxergar lá atrás, olha, eu já nem era pra eu estar aqui. Então, Exatamente. eu cheguei até aqui, então Uhum. vamos lá. E naquele momento, via vários momentos que eu achava que não ia passar dali, que parecia que era o meu fim mesmo, porque tava tudo rasgado assim por dentro e ali eles davam um tramal, né? Então eu não conseguia, tipo, só de pensar em levantar assim, já começava a vomitar e aquilo tudo rasgado assim por dentro. E por causa da infecção, né, que generalizou e foi para alguns outros órgãos, tive que usar uma bolsinha. Aí ela ia tirando toda a infecção, né? E olhar toda aquela situação, uma dor tão forte, assim, eu falava pra minha mãe, nossa, mas o que que aconteceu a hora que eu acordei, assim, e levantei? Porque eu já tinha feito outras, né, e parecia que essa foi muito pior, né, porque foram 2 cirurgias, né, e ali na quarta-feira eu me senti muito mal, porque eu só vomitava, e parecia que tava cortando tudo por dentro de mim, assim. Ah, começo a falar, começo a ficar um pouco emocionada. Uhum. É, e aí meu pai, eles orando ali em casa, né, eles também tinham percebido que tava meio difícil, né, a situação. E aí eles começaram ali a orar e entregaram na mão de Deus, né. E aí a Bia estava ali comigo, ela dormiu lá comigo, e meu pai, ele orando, ele falou assim que ele entregou nas mãos de Deus. E falou: "Senhor, a minha filha está ali e ela está pronta. Que seja feita a tua vontade, né". E aí ele falou que ele viu, teve uma visão, que eu estava ali deitada e veio um anjo e colocou a mão assim sobre meu abdômen. E é muito forte. E no outro dia eu já consegui comer, já consegui andar, porque eu não estava nem conseguindo andar, né. Eh, e a Parece que é uma coisa, né. E Deus até enviou enfermeiros certos, né, porque eu não estava conseguindo, não conseguia, não tinha nem vontade de me levantar. Mas aí veio uma enfermeira e falou assim: "Não, você vai conseguir, eu vou te ajudar, você vai levantar sim, você vai andar de novo sim, vamos lá". E ela foi e ficava me puxando. Eu senti como se fosse a mão de Deus ali, né. É, que a gente vê que Deus cuida dos mínimos detalhes, né. Sim. É. Puxa vida, isso aí é tão poderoso, né? A gente Uhum, conseguir enxergar isso, né? Já é difícil, né? Assim, o desafio de viver pela fé, né? Por isso uhum, que a gente sempre fala, né? Que pelo menos eu acredito nisso, né? Que muitas vezes a gente vai passar por situações e a gente não vai conseguir, às vezes presenciar coisas tão poderosas. Mas os mínimos detalhes que a gente vai enxergar, viver uhum, pela fé é justamente isso, né? O justo exatamente. viverá pela fé, né? Então, assim, é realmente olhar para a situação, Uhum, não ter solução nenhuma, você vê que não tem jeito, mas você acreditar, uhum, no fim das contas, acreditar, estar ali firme, né? E não acreditar que vai sair dali, mas acreditar que o que Deus fizer tá exatamente. feito, né? A vontade é dele, né? Uhum, é verdade. E esse versículo vem me acompanhando, que nós andamos pela fé, não por vista. Muito bom. Bom, amor, então você tem uma trajetória linda aí, né? Mesmo sendo tão nova, né? E que Deus tem Muitas feito histórias. muitas histórias. Acho que daria um filme aí pra gente fazer, né? Mas esse momento que esse espaço é e sempre vai ser, né? Justamente pra gente olhar para as situações que a gente passa e nunca esquecer daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus fez, das nossas Uhum, experiências, né? Porque é como eu até comentei no discipulado com os jovens lá, né? Deus, ele não nos chamou pra ensinar ninguém. Deus nos chamou pra ser testemunhas, sabe? exatamente. Eu pegar tudo que eu vivi e eu relatar isso, sabe? Com Deus, assim. Eu vivi tantas experiências, tenho vivido muitos momentos, assim, com Deus. Eu preciso relatar isso, Uhum, porque Jesus disse que nós seríamos testemunhas daquilo que nós vemos
aquilo que nós vimos, a testemunha fala daquilo que ela viu, né? Então, como diz aquele louvor, né? Eu provei e vi. Exatamente. E será que a gente provou e viu mesmo, sabe? E aí cantar isso com uma certeza e relatar isso, sabe? O que que eu tenho visto, o que que eu tenho vivido, né? A ponto de eu realmente conseguir enxergar Deus em todos esses detalhes, sabe? Então, esse momento é pra isso mesmo, né? A gente realmente ter esse bate-papo de relatos, né? Sim. Do que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus ainda fará, né? Como foi o tema da nossa igreja esse ano, né? Então, obrigado. Quero agradecer pela sua presença. Queria que você deixasse só um recado final, assim, tudo de resumo, assim, né? Do que você viveu, do que você relatou, né? Pra galera que tá nos assistindo, para 8 bilhões de pessoas que podem te assistir. E assim, que nem eu acho que eu devo ter comentado com você também, uma coisa que eu tava pesquisando esses dias atrás, que foi o início dos fariseus, né? Que eles, a princípio, eles tiveram boas ideias, sabe? Pra iniciar ali. Porque eles estavam querendo defender aquilo que eles acreditavam, né? Queriam defender as leis, assim, porque eles estavam ali pelo Império Romano, e ali o Império Romano queria que eles vivessem aquilo, estavam no jugo deles, que eles deixassem as práticas dos judeus e tal, mas os fariseus não lutaram, e não, a gente tem que seguir as nossas leis e tal. E depois nós vemos como eles terminaram, né, ali crucificando a Jesus. E exatamente isso, que na verdade com Deus não importa como a gente começa, mas sim como a gente termina. Que a gente precisa buscar não ser um religioso, né? Mas buscar todos os dias ter mais e mais intimidade com Deus, né? Porque pra gente não terminar de uma maneira ruim, né? Mas terminar com Deus. Muito bom. Muito legal. Bom, pra você que ficou até aqui nos assistindo, você viu que foi um momento muito legal, muito bacana. Bastante emoção, bastante de compartilhar um pouco da palavra. Isso é só um pouco, né, daquilo que Deus tem preparado para nós. Essas e outras situações você pode passar, você pode enfrentar, mas que acima de tudo, você tenha essa certeza de que Deus, ele não nos deixou sozinho. Jesus prometeu que ele estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, né? Então, que a gente possa carregar essa verdade, né? E carregar isso, compartilhar isso com as pessoas, né? Então, muito obrigado pela sua presença, estar aqui conosco. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações, porque ano que vem, como eu falei no início, nós vamos ter muita coisa boa acontecendo por aqui, vai ter muito material sendo gerado, vai ter muita coisa legal. A ideia é que eu não quero ganhar nada com isso, eu só quero realmente que você seja edificado, que a nossa fé, né, que o justo que vive pela fé, essa fé ela é prática, é o dia a dia, são nessas circunstâncias, são nessas situações, né, e por isso que o nome Fé em Ação surgiu disso mesmo, essa é a ideia. Então, compartilha também com a galera aí, compartilha com a sua família, compartilha com os grupos aí da igreja. E quero fazer os meus agradecimentos finais a Prodígimos, que é a produtora responsável por toda essa estrutura que nós estamos aqui, esse estúdio, tudo que você está vendo aqui sendo transmitido, a Prodígimos é responsável. Então, eu quero pedir para você, se você quiser conhecer mais da Prodígimos, que é uma produtora de conteúdo digital musical, você pode entrar em contato com a Prodígimos através ou do QR Code que vai aparecer na sua tela, ou através do link na descrição, tá bom? Quero agradecer também ao Adriel e ao Inácio, que são os empresários proprietários da empresa FS Segurança e Monitoramento, que são os nossos patrocinadores aqui do podcast Fé em Ação. Tudo isso aqui tem um custo, então eu quero agradecer imensamente a eles que têm todo esse ano aí, esteve conosco no decorrer desse ano, nos patrocinando, nos auxiliando aqui, justamente para nós estarmos aqui, né, compartilhando fé com as pessoas. Então, muito obrigado. Tudo que você precisa para monitorar a sua casa, a sua igreja, o seu trabalho, a sua empresa, né? Você pode entrar em contato com a FS Segurança e Monitoramento, que eles têm tudo que você precisa para
para a questão de monitoramento 24 horas, cerca elétrica, instalação de cerca elétrica, concertina, eles fazem rastreamento veicular também, muito bacana, muito completo, tá? Você pode também entrar em contato através aí do QR Code que tá aparecendo na sua tela, ou através do link na descrição, um dos dois vai estar aparecendo, tá bom? Acho que eu não esqueci de mais nada. Obrigado mais uma vez, amor. Deus abençoe. Obrigado pelo convite também. Te amo, viu? Amém, então te amo. Bom, muito obrigado mais uma vez e ficamos por aqui. Até mais.